esse macrociclo é dividido em mesociclos. Caramba, Guilherme, tá complicando. Então a gente tem lá, ó, aqui o laser point. A gente tem o nosso macrociclo, que é dividido em período, desculpa, de preparação e de competição. Esse período de preparação é dividido em fase geral e específica. O período de competição é dividido em fase de polimento ou pré-competitiva e de competição. Beleza. Mas esse macrociclo e esses períodos também são divididos em mesociclos. Como eu disse para vocês, via de regra a gente costuma associar isso a um mês, a 4 semanas. E esses mesociclos são divididos em microciclos, que são as semanas. Então a gente tem uma semana, por exemplo, essa que eu estou tentando destacar aqui, que é a primeira semana, que ela está no primeiro mesociclo, está lá na fase de preparação geral. E a gente tem um outro microciclo qualquer, que eu estou marcando um aqui, que é esse mais azul. Ele está nesse microciclo, que está nesse microciclo, que está nesse mesociclo, que está nessa fase específica. Ou seja, o que o nosso nadador tem que fazer aqui nesse primeiro microciclo deveria ser diferente do que ele está fazendo nesse, sei lá, 20º microciclo que está aqui. Por quê? Porque eles estão em fases diferentes. Eles estão em momentos diferentes. A gente falou aqui, a Nilda até destacou, que na fase de preparação geral a gente vai propor correções técnicas, eu vou dar ênfase no volume de treinamento, vou fazer estímulos com uma tendência mais aeróbica. Então, as semanas aqui, que são os microciclos, têm mais ou menos essa característica. Quando a gente chega num momento mais específico, a tendência é que o volume caia e a gente aumente os estímulos. Legal, pessoal? Se aqui em cima, se para o meu macrociclo eu tenho alguns objetivos, aquela linha de raciocínio que eu falei para vocês, para que esse objetivo aqui seja alcançado, a associação que eu fiz com vocês foi de juntar dinheiro, né? Eu vou pensar, nesse mês 1, o que eu tenho que fazer? Nesse mês 2, 3, 4 e por aí vai, quais são os meus objetivos de treino? Como a gente falou que na fase de preparação geral eu tenho que desenvolver a forma esportiva, eu tenho que adquirir a forma esportiva, eu vou pensar, aqui eu tenho 4 meses, são 16 semanas, para poder desenvolver uma condição esportiva qualquer, para desenvolver a capacidade de treinar mais forte. Aí eu vou pensar, o que eu vou fazer no primeiro mês, no segundo, no terceiro e no quarto, em termos de objetivos. Pela lógica que a gente falou anteriormente, da progressão, da sobrecarga, eu vou entender que possivelmente esse mês 1 ele vai ser mais introdutório, vai ser mais fraco do que o mês 4, possivelmente. Concordam, pessoal? Pela linha de raciocínio? Eu não vou começar o mês 1 rasgando. Não, você vai machucar o atleta. Então, o mês 1 ele tem que ser algo mais sutil, mais suave do que o mês 4. Em termos de objetivos, de volume, de intensidade disso tudo. Eu vou ter uma certa progressão do mês 1 para o mês 2, vou ter uma certa progressão do mês 2 para o mês 3. Como esse primeiro mês ele é mais, teoricamente, mais introdutório, mais fraco, naturalmente essas 4 semanas também serão relativamente mais fracas do que essas outras semanas que eu estou marcando em verde. Então você está construindo a forma esportiva. Você não está do nada mandando o cara nadar um troço que ele não está conseguindo fazer, que ele não está preparado. Você está construindo a forma esportiva. E percebam aqui também o seguinte: eu fiz isso intencional. A gente tem cores diferentes para cada uma dessas semanas, que são os microciclos. Por quê? Porque as semanas também têm intenções diferentes. Vou tirar a marcação para ficar mais fácil de visualizar. Então percebam o seguinte, ó, que esse desenho aqui do primeiro microciclo é muito parecido com o desenho do segundo microciclo. Então a gente tem uma tendência de fazer 2 semanas com cargas médias, uma semana com carga intensa, ó, ficou vermelho. Os outros eram azuis e vermelhos, era uma carga moderada.
Terceira semana, forte, ficou toda vermelho. E a quarta semana, fraca, que é o mais azul. E a gente vai repetindo isso, Rita, ao longo de todo o macrociclo. 2 semanas médias, uma forte, uma fraca. 2 semanas médias, uma forte, uma fraca. Significa que a gente não possa mudar isso? É lógico que pode mudar. Você poderia, dependendo do nível dos seus nadadores, do nível dos seus atletas e da duração do microciclo, a gente poderia ter 2 médios, 2 fortes e um fraco. A gente poderia ter um médio, 2 fortes e um fraco. Mas percebam que essa dinâmica da gente oferecer dois médios, um forte e um fraco, vai seguir aquela ideia de que melhora um pouquinho, eu estou numa condição inicial, eu vou piorar um pouquinho do treino, mas depois eu permito na semana de recuperação que ele volte a uma condição superior. Aí depois eu vou piorar mais um pouquinho porque eu estou treinando e eu permito recuperação em função da semana do microciclo de recuperação. E naturalmente, ao longo do macrociclo, a gente vai ter a tendência do indivíduo ir melhorando o desempenho. Essa que é a ideia. É uma ideia teórica? É. Mas se a gente não tiver essa ideia teórica na nossa cabeça, a gente não vai entender por que o treino é importante, não vai entender por que a recuperação é importante. Às vezes a gente fica assim, por que hoje o treino ele tem que ser cansativo? Porque dentro da minha programação, hoje o treino está para ter uma carga de treinamento maior. Por que hoje o treino é mais curto? Porque hoje é uma semana de recuperação, ou porque hoje é um dia de recuperação. Com indivíduos não atletas, às vezes é difícil a gente organizar isso, porque o aluno pensa o seguinte, se eu tenho 60 minutos de aula, eu tenho que ficar 60 minutos nadando. Ele não é, Nayane? Ele não entende que dependendo do tipo de estímulo, tem aula que é de 60 minutos, sei lá, que ele vai nadar 20 e 40 ele vai estar descansando na borda. Porque é um estímulo de velocidade, por exemplo. Quando a ênfase for mais no aeróbico, possivelmente ele tem 50 minutos de aula, vai ficar nadando 50 minutos, vai parar muito pouco. Mas você pensa em estímulos de velocidade, não. E outra coisa, a gente tem 60 minutos como tempo total da aula, mas pode ser que se você tiver numa semana de recuperação, 30 minutos sejam suficientes. Então, se você tem alunos que não são atletas, valeria até a pena conversar isso com eles para que eles entendam. Pô, professor, está liberando cedo por quê? Está com preguiça? Não, porque essa semana é uma semana fraca. Pô, professor, hoje foi cansativo. Hoje é cansativo porque semana que vem tem recuperação. Se vocês não cansarem agora, vocês vão se recuperar do quê? Vocês vão destreinar. Então tem toda uma sequência no seu treinamento, tem toda uma lógica. Mais um tópico acrescentado aí ao nosso desenho do macrociclo. Aqui a gente tem um comportamento do volume, da intensidade. Então, qual é a ideia que a gente vê no modelo de periodização tradicional? Que no início a gente tem um aumento do volume, até que a gente alcance um pico de volume mais ou menos lá no final da fase de preparação geral. Porque na fase de preparação geral, como a gente já disse, a gente está desenvolvendo a forma esportiva. Aqui é o seguinte, por que aqui o volume está pequeno? Porque é a primeira semana dele de treino. Não é que é uma semana de recuperação. É porque o volume é pequeno. E a gente criou uma progressão. O princípio da sobrecarga, que a gente falou lá atrás. A gente está criando uma sobrecarga agora. Está aumentando o volume. Aqui, Graziela, a tendência é que a gente tem o seguinte, uma semana média, uma semana forte, uma semana de recuperação. Aí você vai falar o seguinte, pô, Guilherme, você tá maluco? Na semana de recuperação você tem mais volume do que na semana forte? A gente falou que a sobrecarga depende do quê? Da relação entre quais variáveis? A carga de treinamento depende do quê? Depende da relação entre o volume e a intensidade. Então aqui tem um aumento do volume, vocês estão percebendo. Mas não significa necessariamente que nessa semana o treino é pior do que nas semanas anteriores, só significa que tem mais volume. Entendem a ideia, pessoal? Beleza, Graziela. Porque ainda tem o seguinte, Graziela, vamos supor que nessa semana que a gente combinou de que é de recuperação, que é essa semana, vamos supor que o seu nadador nade 4 vezes na semana. Ele nada segunda, terça, descansa quarta, nada quinta e sexta. Legal? Você pode ter um volume maior
do que o que foi feito na semana anterior. Final, sei lá, vamos supor que na semana anterior eles nadaram, ou só criar um número qualquer para ficar fácil de entender. Na semana anterior eles nadaram 4 quilômetros e nessa semana eles estão nadando 5 quilômetros. O volume ele é maior, mas a intensidade ela é baixa. Você deu mais pausa entre os estímulos. E outra coisa, você pode ter, vamos supor que na semana anterior, da terça e sexta, você tinha... Consigo apagar aqui? Deixa eu mudar de página, calma aí. A gente tem aqui, ó. Vamos supor que a primeira semana, como a gente combinou, a outra é forte. A gente vai dar outros nomes daqui a pouco para essas semanas, tá? E a outra é de recuperação. Mas aqui, Graziela, vamos supor que o seu aluno nade segunda, terça, quinta, sexta. Também. Semana forte. Segunda, terça, quinta e sexta. Da mesma maneira, Nayane, que a gente tem semanas fracas, médias e fortes, a gente pode ter dias fracos, médios e fortes. A gente poderia aqui, nessa semana forte, a gente poderia ter carga, ó, média, uma sessão média, uma sessão forte, uma sessão forte, uma sessão média. E aqui na de recuperação a gente tem um dia fraco, um dia médio. Um dia aqui fraco, tá? Fraco. Um dia fraco, um dia médio. Então percebam que aqui, no final das contas, Graziela, você tem dias muito mais pesados, médio e forte, forte e médio, do que aqui, que é fraco e médio, fraco e médio. Então é essa combinação dos dias de aula ou dos dias de treino com a característica da semana que vão dizer se a semana ela é forte, média, fraca. Então mesmo na semana forte, a gente tem dias de recuperação. Aqui, como o nosso nadador não nada na quarta-feira, aqui é uma recuperação para ele. Ó. Consegue entender isso, pessoal? Ele tinha médio fraco, recupera. Médio forte, desculpa. Médio forte, recupera. Médio forte. Médio forte, recupera. Aqui você tinha fraco, médio, recuperação. Ele ficou sem nadar. Fraco, médio e ficou sem nadar. Sábado e domingo, ainda tem recuperação de sábado e domingo. Jonathan, tem um aluno em específico que é exatamente isso, trabalho nele, está essa explicação. Então, a nossa intenção, isso aqui, lógico que isso tudo aqui, pessoal, é um desenho geral, só para a gente entender a filosofia de trabalho. Então, aqui a gente tem um aumento no volume. Como a gente disse, eu posso aumentar o volume pela frequência semanal, posso aumentar o volume pela quantidade realmente de metragem que eles fazem na aula, isso tudo é aumento de volume. E a gente tem um pico de volume que a gente geralmente oferece lá no final da fase de preparação geral. E percebam que tem uma manutenção desse volume. Por quê? Porque a gente foi criando uma sobrecarga de volume e depois você tem que criar um certo platô para o indivíduo se adaptar àquele tipo de estímulo, aquele volume. Quando a gente chega na fase de preparação específica, a gente começa a diminuir o volume. Por causa daquele princípio que a gente falou lá atrás, da interdependência volume-intensidade. Porque aqui já na fase de preparação específica, a gente começa a ter um aumento do volume. Desculpa, um aumento da intensidade. Se eu quero aumentar a intensidade, ou seja, se eu estou oferecendo estímulos onde o nadador vai nadar mais rápido, naturalmente a tendência é que ele consiga nadar por uma distância menor. E no início a intensidade ela era relativamente fraca, ela foi aumentando aos poucos. Quando chega lá no polimento, como a gente disse, o volume tem uma tendência de diminuir mais ainda e a gente mantém a intensidade, porque senão o indivíduo destreina. A intenção aqui é que a recuperação seja completa, porque logo em seguida a gente tem as semanas de competição. Aqui está caracterizada por 5 semanas, 1, 2, 3, 4, 5. Mas isso aqui depende do seu nadador. Pode ser que o seu nadador tenha aqui só 2 dias de competição, como a Rita falou. Então treinou durante todo esse tempo para ter 2 dias de competição. Então, na verdade, ela tem uma semana. Ela faz tanto o polimento quanto a competição principal.